Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar da doença coronavírus, mas mais exatamente uma preocupação que está existindo agora por conta da suspeita de uma pessoa que já foi contaminada poder se reinfectar. Né? No início dessa doença, as pessoas, principalmente a gente notava que as pessoas não se preocupavam tanto, porém hoje os números são muito preocupantes. No Brasil já passaram de 110 mil mortes, e aqui em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, nós temos mais de 130 mortes. E para falar sobre esse assunto e demais assuntos relacionados ao tema, nós vamos conversar com o infectologista Daniel Junger, que ele é consultor técnico também do Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim. Doutor, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem? Eu queria saber do senhor o seguinte, como que tem sido essa batalha, né, contra o coronavírus, principalmente também essa batalha pelo salvamento de vidas aí dentro do hospital? Tem sido uma batalha até certo ponto gratificante, porque nós temos conseguido estatísticas bem melhores do que as estatísticas internacionais nas quais a gente tem se baseado. Mas é um trabalho difícil. É um trabalho difícil porque quando você lida com vidas humanas, é difícil. Mexe com muita coisa que a gente tem como ser humano mesmo, mexe com muita coisa técnica, tem sido difícil. Nós vivemos numa pandemia, nós vivemos numa situação onde a pressão da infecção, vamos dizer assim, ela é gigantesca sobre todos nós, mas ao mesmo tempo há muita coisa que se pode evitar e que a gente não tem evitado a contento, do ponto de vista de todo mundo, da população em geral, de cada cidadão, enfim. Então, assim, tem sido uma batalha que tem demandado um pouco mais de suor a cada dia, vamos dizer. Doutor, e como você descreve a rotina, a mudança na rotina dos profissionais de saúde? Isso assim na questão da carga horária e também nos cuidados, né, que vocês tiveram que ter por causa do contato direto com a doença, né? O que a pandemia exigiu de vocês? Hoje em dia é natural a gente se paramentar todo para poder trabalhar. Isso mesmo em serviços que não são referência para coronavírus especificamente, mas que são a referência no seu município, no atendimento de casos suspeitos, ficou rotina para qualquer colega se paramentar todo para atender um caso suspeito. Nos lugares de referência, essa paramentação ela ainda é um pouco mais complexa, ela acontece com mais frequência e a rotina de voltar para casa também. A gente tem um cuidado redobrado ao voltar para casa, a gente tem uma higiene ao sair do serviço, a gente tem uma higiene ao entrar em casa. Muitas pessoas passam mais tempo distantes dos seus parentes. Quem tem parentes fora da cidade não tem viajado. Então, isso realmente tem exigido um pouco de disciplina, vamos dizer. Houve um momento, não só no estado, mas em todo o Brasil, de falta, às vezes, de medicamento para cuidar especificamente da Covid, também de respiradores e também de profissionais qualificados para isso. Eu queria saber se realmente existiu esse momento também em Cachoeiro e como está a situação hoje. O momento existiu sim. E quando você falava da rotina, a rotina mudou porque muita gente se desdobrou para poder cobrir escalas extras que apareceram, já com o horário ocupado, pela falta de profissionais para poder abastecer serviços que apareceram, né, foram criados para dar conta dessa demanda. Então, muitos profissionais aumentaram suas cargas horárias, por quê? Porque a gente não tinha mais profissionais disponíveis. A gente teve sim uma escassez de medicamentos, né? Não tivemos grandes prejuízos, não perdemos vidas humanas por causa disso, mas chegamos a trabalhar bem no limite dos nossos estoques em diversos, não estou falando de um hospital só, estou falando do que a gente via acontecer nos diversos hospitais, não só da região, mas em outros estados. Todos nós tivemos essa demanda. Era uma demanda que a gente precisava de medicamento para respirador, para respirador não, desculpa, para paciente, para poder colocar no respirador, a gente precisa induzir, né, uma sedação no paciente para poder colocar o paciente em ventilação mecânica. Essas medicações elas estavam em escassez no país inteiro. Nós estamos passando pelo mesmo problema no país e fora do país. Então, foi uma coisa meio caótica. Isso daí foi agora está estabilizado. A gente ficou sem respirador.
né? A gente precisava montar novos serviços para atender uma demanda nova que surgia de forma avassaladora. A gente teve dificuldade. Hoje a gente já tem respiradores prontos para serem montados e vários que já foram montados em estruturas já instaladas. Hoje em dia a gente está, em relação a esse tipo de demanda, hoje em dia a gente está numa situação estável. São quase 5 meses já que o Brasil e o mundo, né, vive essa pandemia do coronavírus. E aqui em Cachoeiro eu queria saber se nesse período teve algum momento que chegou a te emocionar, algum caso que você passou? Várias vezes. É difícil elencar um caso só, mas muitas vezes chegou sim, chegou a emocionar. A cada... A gente lembra, a gente se emociona de novo. Peço até desculpas, mas a cada pequena vitória para o sistema de saúde, a cada grande vitória para uma família que tinha um idoso que passou 1, 2 semanas no respirador e esse idoso volta para casa, isso emociona. Aquele idoso que voltou para casa como um vitorioso, que 1, 2 semanas depois tinha alguma complicação e voltava para o hospital, isso emocionava também. São emoções diametralmente opostas, mas são emoções muito fortes. A gente olhar e ver uma perspectiva matemática de uma demanda que a gente não vai conseguir atender. Angustia e angústia foi uma das emoções que se fizeram bem presentes nesses últimos meses. Né? Essa angústia fez a gente evoluir para caramba. Emociona para caramba. A cada dia que a gente consegue alguma coisa, alguma pequena vitória, algum paciente que quando a gente olha uma estatística e vê que a gente está conseguindo algo de positivo, isso emociona, a gente vibra cada um quieto no seu canto, mas vibra internamente. Quando a gente olha, anda na rua, que vê as pessoas sem máscara, como se nada tivesse acontecendo, aquilo também emociona pra caramba, porque a gente não sabe se a gente vai experimentar. Na verdade, a gente acredita que vá, a gente acha que vai, pelos dados científicos que a gente tem, experimentar momentos como a Suécia experimentou, como os Estados Unidos estão experimentando, de ter afrouxado um pouco, pensando que estava controlado, pensando que era inexorável a queda da curva, e de repente a gente tem uma alteração desse ângulo da curva para cima, subindo tudo de novo antes de estacionar, ou seja, um segundo pico ainda dentro da primeira onda. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, vem uma sensação meio esquisita, assim, de insegurança, da gente ver essa demanda que parece estar controlada, mesmo a gente tendo uma demanda significativa por assistência, por internação, a gente ainda tendo óbitos com uma quantidade significativa, mas a gente imaginando que essa epidemiologia ela está estacionando com tendência à queda, quando a gente olha e vê que as recomendações não estão sendo seguidas, seja por cidadão, seja por falta de fiscalização e por aí vai, isso também emociona a gente. Doutor, enquanto dentro dos hospitais os profissionais de saúde estavam lutando para salvar vidas, do lado de fora dos mesmos hospitais tinha um ringue montado, né, de politização em torno do tema, né? E um dos elementos aí que pegaram para politizar foi o medicamento cloroquina, né, se era eficiente ou não. O que você achou dessa repercussão em torno desse medicamento? Na verdade, se a gente olhar com uma certa serenidade, a gente até entende o papel de um gestor de estar angustiado vendo a população que está sob os seus auspícios à beira de um precipício, como a gente tem numa pandemia, né? Então é natural que a gente queira uma salvação, que a gente queira uma solução. A gente está programado para ter soluções para problemas, né? Lidar com doenças virais nem sempre é assim. A gente tem infinitas doenças virais e a gente só trata em torno de 7 doenças virais com medicamento na história da humanidade, né? Então, é natural para um profissional não médico, né, achar que um remédio para resolver esse mal é uma coisa que sempre deveria ter existido. E agora é difícil a gente interpretar estudos científicos, existem cursos para isso, a gente faz mestrado, a gente faz doutorado, a gente faz pós-doutorado, a gente estuda uma vida inteira para ter um olhar crítico sobre o estudo científico. Então, o simples fato de a gente ter um estudo, seja ele publicado, ou seja ele antes da revisão, né, mostrando determinados dados, nem sempre 1+1 = 2 quer dizer que 1+1 = 2. O texto, muitas vezes, mostra alguma coisa para a gente que, na prática, aquilo ali não é uma comprovação de eficácia. E no caso da cloroquina e da hidroxicloroquina, a gente nunca teve um estudo sólido mostrando que tinha eficácia. A gente teve alguns estudos rudimentares que, na verdade, eles lançaram, né, um lastro para que a gente investigasse mais, mas eles nunca tiveram solidez suficiente para que a gente investisse nisso como uma medicação efetiva em seres humanos. Né? A cloroquina é uma droga que já não está sendo estudada há muito tempo, só a hidroxicloroquina. Eles tiveram um efeito in vitro,
que é em laboratório, onde você tem cultura de célula, onde você tem vírus, não é no organismo humano, com toda aquela dinâmica de uma doença acontecendo ainda por cima. E essas medicações elas já foram eficazes contra vários vírus e nunca se teve esse boato contra a Zika, contra, né, vários outros, e a gente nunca teve. Contra o SARS, que é o SARS-CoV-1, que a gente chama de, na verdade, a gente chama de SARS-CoV-2, porque existia um SARS um dia, não se chamava de SARS-CoV-1 na época, e, assim, teve uma eficácia in vitro, mas isso não se comprova em vivo. Na verdade, a infectologia, de uma forma geral, não tinha grandes perspectivas em relação a isso, porque era um mecanismo de ação que dificilmente se comprovaria em vivo. Mas aí os governantes, por serem de outras áreas, né, têm um olhar menos crítico sobre esse tipo de literatura e aí, compreensivelmente, achavam que existia uma solução para um problema catastrófico. Só que a coisa foi para um caminho que prejudicou muitos procedimentos, porque a coisa foi pela paixão, pela politização, quando, na verdade, nós estamos diante de um problema de natureza médica, que precisa de orientação médica e tem repercussões administrativas, tem repercussões políticas, tem repercussões em todos os setores, porque é uma situação de catástrofe. Fica uma situação de catástrofe. Quando a demanda excede os nossos meios de supri-la. Então, houve um desandar da carruagem e um descrédito das únicas classes que poderiam, de certa forma, gerenciar, mesmo com poucas ferramentas, gerenciar o agravo que se montava. Então, assim, eu compreendo toda essa celeuma que se fez, mas hoje em dia já está muito claro, já está comprovado a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, em relação à cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e nitazoxanida, que é o ANITA, consideram como usos irregulares e não aprovam, porque nós temos dados suficientes para não despender mais tempo e energia com ferramentas que a gente sabe que não vai dar resultado. Nós temos ferramentas hoje que são úteis, de preço muito acessíveis, medicações que a gente sempre usou, que se comprovou serem eficazes, que já estão sendo usadas, e antivirais de ação direta, de ação específica, continuam sendo pesquisados. A Secretaria de Estado de Saúde aqui do Espírito Santo, ela está apurando, né, a suspeita de casos de reinfecção, ou seja, quem já pegou o coronavírus, de repente pegar novamente. Existe a possibilidade da gente estar diante de uma nova onda de contágio do coronavírus? Uma nova onda de contágio, eu acho muito para a gente atribuir esse racional a esse tipo de processo. Mas pessoas que podem ter suscetibilidade a uma reinfecção, isso vai acontecer com qualquer doença. A gente tem que lembrar que, matematicamente, estamos lidando com um agravo de proporções mundiais, onde, basicamente, toda a população é suscetível. Então, se eu tenho 0,001%, por exemplo, de possibilidade de reinfecção, e essa possibilidade de reinfecção eu jogo numa população de milhões e milhões e milhões, eu vou ter meia dúzia, uma dúzia, 50 pessoas, facilmente. Catapora, sarampo, vacinas. Por via das dúvidas, manter as medidas de proteção. Porque quando a gente faz a parte da gente, a gente inspira os outros. Então, se eu já tive coronavírus e eu saio sem máscara, quem está me olhando do outro lado da rua não sabe que eu tive coronavírus. Vai achar que a pandemia acabou, porque ninguém está com muita paciência mais em relação a isso. Só que a nossa responsabilidade continua. Então, essa coisa da reinfecção, ela não pode ser levada como uma nova onda, pelo que eu entendo do processo, mas eu acho que ela tem que ser levada como uma inspiração para se manter a disciplina e continuar se usando máscara. Porque a gente pode pegar outros vírus respiratórios e aí vai ser uma suspeita de reinfecção ou não, sendo ou não. A gente pode ter influenza, a gente pode ter rinovírus, a gente pode ter metapneumovírus, que são vírus que circulam nessa época do ano, habitualmente, todos os anos, e dão doenças respiratórias. Aí eu estou saindo, estou convalescente de um episódio de Covid, sei lá se eu posso ter um caso um pouco mais grave do que eu teria de uma influenza, se eu tivesse no ano passado e não tivesse tido uma infecção respiratória das proporções de uma Covid, por exemplo. Muitas pessoas têm recorrido ao remédio ivermectina e também a vitamina D. Isso tem alguma eficácia? Não tem eficácia, não tem respaldo jurídico, não tem respaldo nem pela Sociedade Brasileira de Infecto, nem pela Sociedade Brasileira de Epidemiologia, nem pela Associação de Medicina Intensiva do Brasil, nem pela Organização Pan-Americana de Saúde, nem pela Organização Mundial de Saúde.
A ivermectina é considerada como uso incorreto se a gente usar fora das indicações da bula, por esses órgãos. Doutor Daniel, para a gente finalizar essa entrevista, qual que é a mensagem, né, que você deixa aí para a população? Eu gostaria de fazer um apelo, na verdade, à população, a cada cidadão, independentemente da profissão, independentemente do cargo, cada um de nós lembrarmos que temos responsabilidade sobre nós mesmos, sobre nossa família e sobre o quadro social do qual participamos. Quanto mais, independentemente dos sintomas, sejam assintomáticos ou não, quanto mais pessoas infectadas, são mais pessoas lançando o vírus por aí e contribuindo para a propagação da infecção. Eu faço um apelo ainda maior, eu faço um apelo aos gestores, eu faço um apelo às forças de segurança, aos secretários de saúde, aos prefeitos, que lembrem também que a gente ainda está na pandemia. Se há uma possibilidade da gente sair desse nível epidemiológico que a gente está agora, nos próximos meses ou no próximo mês, isso vai depender da gente diminuir a taxa de infecção. E diminuir a taxa de infecção é seguir as recomendações de sempre, não é ficar sentado num bar com 10 amigos numa mesa, conversando como se nada tivesse acontecido. É manter a disciplina para a gente ver se consegue voltar às relações que a gente tinha até um pouco tempo atrás. As pessoas estão se comportando como se tudo tivesse acabado. Isso não acabou. Muitas dessas pessoas podem até não ter a consciência perfeita do que está acontecendo, mas todos nós temos responsabilidade. Eu conversando com você, você fazendo esse quadro, né? Alguém que está fazendo algum decreto, alguém que está responsável por fazer esse decreto ser cumprido, o comerciante que precisa continuar vendendo e manter um distanciamento no seu bar, no seu restaurante e por aí vai. Eu acho que isso é super importante. Nós que estamos oferecendo serviço de uma forma geral, eu falo nós porque estamos todos no mesmo bar. Todo comerciante tentar manter a disciplina dentro do seu comércio, que todos os seus colaboradores usem máscara de forma adequada, porque se a gente, por acaso, tiver uma alteração no ângulo dessa curva de casos, como os Estados Unidos tiveram, a gente pode voltar ao que a gente teve 2 meses atrás, de sanções mais rígidas. Isso vai mexer com a economia de todo mundo. Doutor, muito obrigado. Né? Obrigado por aceitar o convite da entrevista e uma boa sorte e um bom trabalho.